Olá pessoal, olá galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nós vamos a mais uma aula de geografia, certo? Aula de geografia do sexto ano. E qual é o assunto que nós vamos estar vendo nesta aula? Planeta Terra e o movimento, certo? Então, se vocês quiserem anotar, anotem aí. O assunto que nós estaremos vendo é o planeta Terra e o movimento. Bom, o que seria o movimento e o tempo, né? Qual a relação que existe entre o movimento e o tempo? A palavra tempo, para a geografia, ela diz respeito à duração de dia e noite, né? Até porque lá os bem antigos, nossos ancestrais, eles não tinham relógio, certo? Então, eles delimitavam o tempo através dos fenômenos da natureza. Então, durante o dia, eles estavam caçando, andando de lugar em lugar, e durante a noite eles se recolhiam, se escondiam, porque a noite para os primitivos representava um perigo, visto que eles não tinham a luminosidade que nós temos hoje e estavam expostos, né, na verdade, alguns animais que andavam noturno e que poderia ser ali os seus predadores. Então, a palavra tempo, para a geografia, ela diz respeito ao dia, à noite, ela diz respeito também ao ano, né? E quando a gente fala em tempo, a gente também lembra, né, das 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? Então, falar em tempo é falar também das 4 estações, certo? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do movimento de rotação, certo? Existem 2 movimentos que o planeta faz, que o planeta Terra faz. Existe o movimento que o planeta Terra faz em torno dele mesmo, certo? E existe o movimento que o planeta faz em torno do Sol, certo? Então, o que vem a ser, nós temos aí o movimento de rotação e o movimento de translação. Entendam. O que é o movimento de rotação? O movimento de rotação é o movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, que a Terra gira em torno de si mesma, certo? Então, esse movimento que a Terra faz em torno de si mesma é denominado movimento de rotação. O movimento de rotação, ele tem a duração de 24 horas, né? E é o que faz com que tenha os dias e as noites, certo? Então, no lugar onde está o reflexo do Sol vai ser dia, no lugar onde não está tendo fortemente esse reflexo do Sol vai ser noite, certo? E aí nesse movimento, nesse eixo, que inclusive é um eixo imaginário, né? Esse círculo imaginário que tem da Terra, ele vai unindo ali o Polo Norte ao Polo Sul, né? Então faz aquele movimento em torno de si mesma da Terra, que é chamado de movimento de rotação. Eu acho que vocês entenderam aí, né, gente? Movimento de rotação. E esse movimento de rotação que a Terra faz em torno de si mesma tem a duração de quanto tempo? Com certeza vocês acertaram. 24 horas. Mais precisamente, né, os especialistas, eles vão muito a fundo e eles fizeram ali uma delimitação de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, mais precisamente, seria isso. Bom, a Terra tem esse tempo para dar a volta em torno de seu próprio eixo, né? Bom, esse período que a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo corresponde a um dia do nosso calendário. Bom, como eu já falei, vou só frisar para vocês entenderem, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, e esse movimento de rotação é responsável pela determinação da sucessão dos dias e das noites, certo? Porque como a Terra está rodando em torno de si mesma, aqui é o Sol e aqui é a Terra. Então, nesse lugar que os raios solares estão batendo, está dia. A Terra está girando
e a parte que não está tendo reflexo do Sol está sendo noite, certo? Bom, existe outro movimento que a Terra faz. E esse movimento é chamado de translação. É o movimento que a Terra faz perante o Sol, certo? Então, o movimento que a Terra faz perante o Sol é chamado de translação, certo? Movimento de translação, certo? Bom, mas ainda voltando um pouquinho aqui, o movimento que a gente fala antes de terminarmos a respeito do movimento de rotação que a Terra faz em torno dela mesma, vocês já pararam para perceber que o Sol nasce sempre no mesmo lugar, né? Então, esse movimento é responsável, né, pelo movimento aparente do Sol. Na verdade, não é o Sol que está se movimentando, certo? Mas quem está se movimentando é a Terra. Só que a gente, por conta desse movimento aí, a gente pensa, por exemplo, que o Sol ele vai sempre nascer a leste e sempre vai se pôr no oeste. Na verdade, quem faz com que a gente tenha essa impressão é o movimento de rotação, certo? O Sol vai estar sempre no mesmo lugar e a Terra faz esse movimento. Nesse movimento de rotação, de acordo com a visão dos raios solares, a gente tem essa impressão de que a nascente do Sol é no leste e o poente do Sol é no oeste, certo? A gente tem essa impressão de que o Sol está sempre em movimento, né? E a Terra está parada. Na verdade, a Terra é que está em movimento, né? Pois bem, isso ocorre por causa, né, do movimento de rotação. E agora a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, do movimento de translação. E esse movimento de translação, ele é responsável pelo tempo em anos, certo? Bom, além da Terra girar em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo, a Terra também gira em torno do Sol. Então ela gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol, certo? Em torno dela mesma e em torno do Sol. Esse movimento que ela faz em torno do Sol é chamado de movimento de, vocês acertaram, translação. Movimento de translação. Então, esse movimento é responsável aí, como eu falei, pelo tempo em anos, né? Bom, pessoal, quando um astro, no caso da Terra é um astro, o Sol também, quando um astro ele faz um trajeto ao redor de outro astro, a gente dá um nome na geografia, esse caminho aí, de órbita, né? Então, a órbita que a Terra faz é uma órbita elíptica, não é uma circunferência, não é um rodado em torno do Sol de uma maneira esférica, circunferência, não. É elíptica, né? Então, vocês sabem, né, o desenho elíptico ali. Para dar essa volta em torno do Sol, uma volta completa, leva em torno aí de 365 dias, ou seja, de um ano, certo? Para que a Terra complete completamente a sua volta em torno do Sol, leva quanto tempo? 365 dias, ou seja, um ano, certo? Mais precisamente, como os cientistas, né, os pesquisadores, eles vão muito a fundo, eles perceberam que, de fato, a Terra dá uma volta para que o tempo preciso é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, certo? E é com base nisso que foi elaborado os nossos calendários, certo? Com base nesse movimento aí de translação. Bom, para facilitar, né, aí o estudo, os astrônomos arredondaram para 365 dias, né? Então, era 364, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Então, na verdade, eles arredondaram aí, né? Então, as 6 horas restantes, elas são somadas, incorporadas no mês de fevereiro. É por isso que nós temos, a cada 4 anos, o mês de fevereiro, ele passa a ter 366 dias, certo? Ele tem um dia a mais. Então, vai somando essas 5 horas que passam, né, dos 365,
5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então, é somado aí, a cada 4 anos a gente tem aí, o mês de fevereiro, ele é um mês fica maior, fica com 29 dias. Né? E aí esse ano ele é chamado de bissexto. Porque vocês sabem, o mês de fevereiro tem 28, mas aí no bissexto ele tem 29 dias, né? A cada 4 anos, certo? E aí, a cada 4 anos, a gente tem não 365 dias, mas 366 dias, né? Então, deu para entender aí, né? Ano normal, 365 dias. Ano bissexto, 366 dias. E isso vai se refletir em que mês? Acertaram. No mês de fevereiro, que deixa de ter 28 dias e passa a ter 29 dias. Ok? Deu para entender aí de boa? Belezinha? Beleza. Pois bem, o movimento de translação, como eu falei, ele é responsável, né, por essa contagem de tempo em anos, certo? A inclinação da Terra, né, em relação a essa questão da órbita que faz em torno do Sol, isso faz com que, por exemplo, o hemisfério norte e o hemisfério sul, eles recebam diferentes quantidades de iluminação do Sol, né? E aí essa inclinação faz com que haja diferença, por exemplo, nas estações do ano, certo? Então, por exemplo, nós estamos no hemisfério sul, nós temos uma estação, né? Digamos que nós estamos na estação na primavera, e aí, no caso, lá já está em outra estação, né? No outono. Então, você tem no hemisfério norte uma estação e no hemisfério sul outra, justamente por conta essa rotação da Terra em torno do Sol ser elíptica e os raios não refletirem, vamos dizer assim, igualmente, né? No hemisfério norte e no hemisfério sul, e é por isso que nós temos as estações, né? Então, as estações do ano, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? As estações do ano são um período em que o ano ele é dividido de acordo com as suas características climáticas, né? Bom, como a gente viu, são 4 estações do ano. Quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno, né? Cada uma delas tem uma duração de aproximadamente 3 meses, certo? Algumas regiões não é possível distinguir as estações do ano, certo? E a primavera e o outono, eles podem não ser bem definidos, certo? É o que acontece aqui, às vezes os meninos brincam assim, professor, aqui só tem 2 estações na região aqui do nosso semiárido. É quentura e mormaço, só tem essas 2 estações. Na verdade, justamente porque não se percebe muito essa diferenciação. Bom, as estações elas vão variar conforme a exposição aos raios solares, ou seja, de acordo com o movimento orbital que a Terra faz em relação ao Sol. É por isso que o hemisfério sul e o norte sempre estão em estações diferentes, certo? Bom, só para vocês terem ideia aqui, vou estar passando para vocês, preste bem atenção, quando é que começa a primavera? Então, de 23 de setembro a 22 de dezembro, né? Como eu falei, nós estamos na primavera. O verão vai de 21 de dezembro a 20 de março. O outono, de 20 de março a 21 de junho. E o inverno, de 21 de junho a 21 de setembro, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre, não sei se vocês já ouviram falar, no solstício e no equinócio. O que seria esse solstício e o equinócio? O solstício, veja só, na órbita que a Terra faz e que descreve-se ao redor do Sol, há 4 posições que indicam o começo e o fim de cada estação. Então, o solstício ocorre em 21 de dezembro e junho, e nessa data, de 21 de dezembro a junho, e nessa data tem-se dias mais longos, os dias mais longos do ano. Então, você tem aí o Sol, ele demora a se pôr, né? Nasce mais cedo e tal, então você tem dias mais longos. E já no equinócio, que acontece de 21 de março a 23 de setembro, você tem dias e noites iguais, certo? Então, tudo isso vai em relação ao reflexo dos raios solares, né, que vai interferir nas estações do ano e vai interferir também nas características climáticas
de determinada região. Certo? Ok, minha gente. Eu acho que ficou claro, ficou bem entendido, né, o que eu falei aqui sobre o planeta Terra e sobre o movimento deste planeta Terra. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode falar comigo no privado, certo? Pode me chamar e vamos estar também mandando aí outro material no grupo para vocês, certo? Desde já eu agradeço a atenção de vocês, gente. Bons estudos. Tchau, tchau.